Salve, salve, gente! E aí, como é que vocês estão? Beleza? Tranquilos? Bora então para mais uma aula aqui no meu canal, o canal do professor Bruno Pontes, também conhecido como Bruninho, né? E o tema de hoje, tema fundamental para a gente entender sobre a filosofia de Platão, o mito da caverna. Bora lá, galera! O mito da caverna, ele está presente no livro A República, uma obra do Platão, lembrando lá, né? Platão escreve em forma de diálogos, inclusive tem aqui no canal uma aula de introdução ao Platão, vou deixar o card aqui para você, dá uma olhada lá depois, que ela tá bem legal também e ela consegue dar aí um pouco esse panorama geral sobre esse filósofo, né? Bom, a República, que é uma das principais obras do Platão, lá ele escreve sobre inúmeros temas, né? Sobre estética, sobre educação, sobre política e também sobre teoria do conhecimento. O mito da caverna, que é o que a gente vai falar hoje, ele é de algum modo uma ilustração, uma demonstração do que é a teoria do conhecimento para o Platão. Às vezes as pessoas chamam de mito da caverna, chamam de alegoria da caverna, tudo bem, não tem problema, tá? O mais importante para a gente hoje é a gente compreender o que o Platão está colocando ali, qual é a mensagem proposta na alegoria da caverna, beleza? Bom, galera, então para a gente entender um pouquinho, né, como eu estava dizendo, lá no livro 7 da República, naquele diálogo entre dois personagens de modo particular, Sócrates e Glauco, né? Num certo momento, Sócrates começa a explicar para Glauco um pouquinho, contar uma história para ele, né? De que alguns homens estavam aprisionados no fundo de uma caverna e nessa caverna, no alto da caverna tinha como que uma fogueira e quando as pessoas passavam perto dessa fogueira, no fundo da caverna era projetada uma sombra, então as pessoas passavam, ora carregando alguns objetos, utensílios, imagens, e tudo aquilo era projetado de modo distorcido no fundo da caverna. E esses homens, eles só contemplavam aquilo que estava lá naquele painel. Eles não tinham a possibilidade de ver as coisas como elas eram, né? Então, esses homens, né, os cativos ali, eles julgavam que as vozes que eles ouviam e as sombras que eram projetadas na parede, como que se elas fossem as próprias coisas, um conhecimento verdadeiro, né? Então a gente percebe que, e a gente tira aí uma primeira ideia muito importante pra gente. Esses cativos, esses homens que estavam lá aprisionados, que nunca conheceram o mundo exterior, eles olhavam para isso que era projetado lá dentro da caverna, na parede, e tomavam aquelas sombras distorcidas como verdade, né? Então, olha aí um primeiro problema já, um primeiro ponto para a gente já destacar, né? Então, aqueles que estavam presos tomavam por conhecimento verdadeiro aquilo que era projetado enquanto imagem lá no fundo da caverna. Daí, a gente já começa a despertar algumas lições em relação à alegoria da caverna. Um segundo ponto importante para a gente destacar na alegoria da caverna é que um desses homens, tomado por essa curiosidade, por esse desejo e também um pouco de inconformismo em relação àquilo que eles viam e tomavam como verdade, essa pessoa, esse homem, ele se liberta das correntes e aí ele começa a subir, a sair dessa caverna, né? Nesse momento, claro, ele vai com alguma dificuldade porque seus músculos eram atrofiados, né? Ele vai ali meio que, né, tipo a gente quando acorda às 6 da manhã para ir para a aula, né, batendo no guarda-roupa, trombando com a porta, chutando a parede, ele vai ali, né, catando cavaco, como diria o outro assim, e consegue chegar no alto da caverna.
Quando ele chega no alto da caverna, ele percebe a luz do sol, ele vê a fogueira, né? E ele contempla tudo aquilo que estava lá fora. Claro, no primeiro momento, com bastante dificuldade, né? Porque toda aquela claridade, tudo aquilo que ele não estava acostumado a ver, né, acaba gerando ali uma cegueira momentânea. Durante alguns instantes ele precisa se adaptar a esta novidade. E a partir do momento que ele se adapta, ele começa a contemplar as coisas tal qual elas eram. E aí que é legal, ele começa a contemplar as formas, as cores, as texturas e entender que aquilo que ele via dentro da caverna não passava de uma aparência de verdade, da verdade no caso, enquanto que o que estava fora era o conhecimento verdadeiro. Pois bem, esse homem, encantado por isso que ele contempla, retorna para a caverna com o intuito de apresentar àqueles demais que também estavam lá dentro, apresentar que existe uma verdade, que existe uma beleza, um mundo exterior. E aqueles homens ficam encabulados, um se liberta e sai, mas muitos acabam criando ali uma certa revolta e, não acreditando nesse homem, resolvem matá-lo. Parei aí, né? Porque eles não aceitam a verdade. Dá pra gente entender algumas coisas já do que o Platão está querendo colocar nessa alegoria da caverna, né? E tirar algumas lições aí. Bom, primeira delas, quando a gente olha, e atenção, hein? Lições importantes sobre a alegoria da caverna. Primeira delas aí, uma lição muito significativa pra gente, né? A distinção entre o mundo sensível e o mundo inteligível, né? Bruninho, qual que é o mundo sensível? É o mundo da aparência, dos enganos, aquilo que é pautado pelos sentidos, ou seja, aquele mundo dentro da caverna, né? No qual as pessoas viam apenas as sombras. É o mundo da aparência da verdade e não a verdade em si. O movimento de sair da caverna em si também é muito importante, tá? E ele é um ponto também de destaque, porque ele apresenta exatamente esse movimento de uma dialética ascendente, a gente pode caracterizar assim, porque isso é um ponto importante dentro da teoria do Platão, né? Desse movimento em busca pelo conhecimento, né? Porque fora da caverna há um mundo que apresenta um conhecimento verdadeiro, chamado de mundo inteligível, né? Pautado pelas verdades, pelas coisas como elas são, né? Não mais por um mundo da multiplicidade, mas um mundo uno, verdadeiro, das coisas tal qual elas são. Então a gente vê que caverna significa a aparência, né? Fora da caverna, o mundo inteligível, do conhecimento verdadeiro, né? Tem uma questão muito legal também que dá pra gente destacar, que sair da caverna significa também libertar-se dos preconceitos, né? É você deixar de lado, e entenda preconceito exatamente como conceitos pré-elaborados ou elaborados anteriormente. Libertar-se dos preconceitos em busca do conhecimento verdadeiro, né? Um outro ponto de destaque para a gente entender também que o retorno para a caverna, ele tem um sentido moral, uma obrigação moral, mas também alguns comentadores, né, quando eu falo comentadores, são alguns estudiosos, né, do Platão, eles vão dizer que existe um sentido pedagógico no retorno para a caverna. E por que existe esse sentido, esse retorno para a caverna? E por que isso é importante para a gente? Porque a gente percebe que há um papel do filósofo educador. E aí aqui eu vou desvendar, né, o que talvez você que esteja acompanhando a aula aí já deve estar ligado também, que essa figura que se liberta da caverna, para Platão, né, provavelmente, representa Sócrates. E por que a gente pode referendar isso, né, e afirmar isso? Porque lá no final a gente vê a indicação de que matam esse homem que retorna por não concordar ali com o seu posicionamento, né? Principalmente porque é um posicionamento intrigante diante daquilo que as pessoas tinham como verdade.
Olha que bacana, né? A gente perceber como que a alegoria da caverna traz um monte de lições pra gente. E mais do que isso, muitas vezes eu sei que você cita, gosta ou busca questões que possam te ajudar nas redações. O mito da caverna, a alegoria da caverna, é um exemplo clássico, né? De você deixar ali os preconceitos em busca de um conhecimento verdadeiro. Certamente, a gente faz ali uma associação muito maneira, né? Uma ligação muito legal com o tema e você consegue aí buscar mais elementos discursivos para te ajudar também dentro da sua argumentação na produção de texto. Tá bom? Então são essas aí as lições que a gente tira da alegoria da caverna, mostrando que, de algum modo, ela é pra gente um resumo, né? Uma introdução ao que é a teoria do conhecimento do Platão. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Já sabe como é que funciona a nossa regrinha aqui, né? Curta, compartilha, comenta, né? Dê seu feedback, ele é muito importante também para a nossa aula, né? Envie para os seus amigos e, claro, não esquece de acionar o sininho. Tem vídeo novo toda semana, beleza? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.